Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos saindo aí com mais um vídeo do canal Plantas da Lúcia. Eu sou Luciene Costa e desta vez vamos falar sobre as plantas tóxicas. A pedido de um inscrito que sugeriu lá nos comentários que fizéssemos um vídeo sobre as plantas tóxicas. E se você quer saber que indícios a natureza nos dá sobre as plantas tóxicas, fica até no final do vídeo, porque no final desse vídeo eu estarei dando algumas dicas que nos faz reconhecer as plantas tóxicas, ok? Vamos ao vídeo. Pessoal, aqui tratando-se de plantas tóxicas, então essa daqui é conhecida popularmente por espirradeira. Ela está plantada aqui no canteiro público da nossa cidade. É uma plantinha ainda nova. Essa é da folha rosa bem puxada para pink. A espirradeira é uma planta totalmente tóxica. Ela possui componentes conhecidos como glicosídeos e cardiotóxicos que causam intoxicação. Essa intoxicação envolve problemas neurológicos tais como dor de cabeça, tontura e confusão mental, e até mesmo cardíacos como arritmia e bradicardia. Queimação na boca, nos lábios, na língua, náuseas, vômito, podendo levar a arritmia e confusão mental. E eu quero citar aqui como fato real, a questão da espirradeira, da sua alta periculosidade, é que nós temos conhecimento de pessoas que teve morte por ingerir chá feito da espirradeira. Esse é um fato real e se tem conhecimento. Então não use chás ou qualquer outra coisa feita dessa planta, que ela é altamente tóxica. A mamona, como eu já até fiz um vídeo especificamente sobre a mamona, falando sobre as suas utilidades e também sobre a sua periculosidade, né? Sobre a substância que ela contém, que é a ricina, altamente tóxica, que se encontra na semente da mamona e que, se consumida, ela pode até levar à morte. Devemos ter cuidado, porque nos terrenos baldios, como nós podemos ver aqui, todo esse verde aqui são pés de mamonas que nascem naturalmente e que as crianças elas têm acesso. 4 sementes da mamona matam um adulto, 11 matam um cachorro e 80 matam um pato. Os humanos são mais sensíveis. O lírio da paz também é uma planta ornamental. É comum ser encontrada nas residências e nos jardins, mas também é uma planta tóxica. A sua ingestão ela causa inflamação oral e de mucosas, irritação ocular, dificuldades para engolir, problemas respiratórios e, em casos graves, podendo ter reações nas funções renais e neurológicas. Comigo ninguém pode contém oxalato de cálcio. Sendo ingerida, ela causa irritação da mucosa, inchaço de lábios, língua, palato, causa dor, queimação, salivação, dificuldade para engolir, cólicas abdominais, náuseas e vômito. A planta comigo ninguém pode, ela não pode ficar ao alcance de crianças ou de animais, porque eles também
poderão sofrer os danos. A jiboia é uma planta de fácil cultivo e muito comum nos quintais, nos jardins e nas residências. Porém, ela também é uma planta tóxica. Se ingerida, ela causa cialorreia, êmese, diarreia, estomatite, dentre outros sintomas. Pelo fato dela ter o princípio ativo oxalato de cálcio. Ela é tóxica para cachorros, gatos e crianças. Ou seja, os seus efeitos são mais intensos nos animais e em crianças. Os caládeos ou tinhorão, como são conhecidos, também são plantas tóxicas. Elas têm oxalato de cálcio e causa irritação na pele e nos olhos, náuseas, vômitos e diarreia. Isso inclui todas as espécies de caládeos. Devemos ter cuidado no contato com os caládeos, principalmente quem tem criança em casa e animais domésticos. A coroa de Cristo é uma planta ornamental muito bonita, porém é tóxica e possui substância em suas partes aéreas, conhecida como miliaminas, que causam irritação nos olhos e também na pele. O látex expelido ao ser cortado seus galhos em contatos com os olhos pode até causar cegueira. Os sintomas iniciais de sua contaminação são excesso de saliva, vômitos e náuseas. E é aconselhável usar luvas grossas no manuseio com essa planta por conta dos seus espinhos. A espada de São Jorge é uma planta muito de fácil cultivo, mas também é uma planta tóxica, até para os humanos, como glicosídeos, pregnâncios e saponinas. Se forem ingeridas, provocam irritação das mucosas, dificuldades de movimentação e respiração. A salivação intensa também é um sintoma comum da intoxicação dessa planta, até também nos animais. O grau de toxicidade não é tão alto, só há risco de morte se sua seiva entrar na corrente sanguínea. A cicuta é uma planta da América do Norte. A principal causa da sua toxicidade é a presença da substância cicutoxina. Além do seu uso para a ponta de flechas, esse veneno ficou conhecido como veneno de Sócrates, pelo fato do mesmo ter ingerido esse veneno para morrer. Para você que assistiu todo o vídeo até aqui, né? E como eu falei lá no princípio, que iria dizer aqui algumas dicas que a própria natureza nos dá, alguns indícios para que nós reconheçamos quando uma planta ela é tóxica ou não. Então, um dos indícios que a natureza nos dá sobre a planta tóxica é na sua folha. Se você observar a folha de uma planta e ela for rajadinha, pintadinha de amarelo, ela for variegata, na verdade, né? Então esse é um grande indício de que essa planta ela seja uma planta tóxica. Um outro indício em relação aos espinhos. As plantas, em especial as roseiras, elas geralmente têm espinhos. E se você observar esses espinhos e você perceber que na ponta do espinho é preta,
é um indício de que essa planta é uma planta tóxica. Uma outra dica que a natureza nos dá é sobre a seiva da planta. Quando ela é cortada, geralmente as plantas elas liberam uma seiva, uma substância. E algumas delas, essa seiva, ela é como um leite, que é tanto que os populares, as pessoas dizem que ali é o leite da planta, que é na verdade o seu látex. Então a planta que ao ser cortado o seu galho, ela libera o látex branco, isso é um indício de que essa planta é uma planta tóxica. Um outro indício também que a natureza nos dá é em relação às plantas que são peludas. Nós sabemos que existem algumas plantas que elas são bem peludas, elas têm como uns pelos, né, nas suas folhas ou mesmo nos seus caules. Então, essas plantas que elas têm esses pelos, que são chamados de plantas peludas ou plantas cabeludas, elas também são plantas tóxicas. Um outro tipo de planta tóxica que nós conhecemos também são as plantas que elas têm sabor amargo. Se ela tiver um sabor fortemente amargo, esse também é um indício de que essa planta é uma planta tóxica. Então essas são as dicas naturais que a própria natureza ela nos oferece para que nós possamos identificar as plantas tóxicas. Se você gostou desse vídeo, vai deixando aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Plantas da Lucy, se inscreve agora, né? Vamos interagir, faça o seu comentário, dê a sua sugestão, que eu fico muito satisfeita com a sua interação no canal, ok? Então, meu muito obrigado a você que assistiu, a você que se inscreveu, a você que já é inscrito, e até o próximo